Eles dizem que o amor está a um clique de distância, mas e se o que estiver do outro lado for algo que não deveria ser encontrado? Deixe seu like se for possível, ajuda muito o canal a crescer. Agora, seguimos para o primeiro relato. A primeira mensagem veio numa noite abafada de sábado, enquanto eu secava o cabelo sentada na cama. O perfil dizia se chamar Murilo, nada forçado, camiseta comum, sorriso leve. A legenda dizia: só quero alguém para conversar de verdade. Não tinha nada de diferente nos primeiros minutos, e talvez isso tenha sido o pior sinal. Eu aceitei o match porque estava entediada. A foto dele me transmitia uma calma quase anestesiante. Começamos a trocar mensagens ali mesmo. Coisas simples, livros, séries, o calor da cidade. Em menos de 20 minutos, ele já me parecia alguém que eu conhecia há anos. E ainda assim, não lembrava de ter visto aquele rosto por aqui antes. Murilo dizia morar no bairro do lado, perto do hospital antigo que agora está fechado. Contava histórias de infância e soltava frases tão específicas que chegavam a parecer memórias minhas. Quando citei um lanche que só vendia numa portinha da Rua 7, ele respondeu: saudade do pastel de carne com limão. Eu nunca tinha mencionado o sabor. Não demorou para ele pedir meu número. Disse que queria continuar no WhatsApp porque o app de namoro era muito instável. A voz dele me atingiu como um baque seco na barriga. Era grave, firme e tinha uma entonação suave demais, como se cada sílaba estivesse sendo ensaiada. Quando ele riu, eu pausei por um segundo. Na primeira ligação, eu ouvi um som baixo ao fundo, algo entre um zumbido e uma gravação distante. Parecia vir de algum aparelho médico, como aqueles de tom contínuo que tocam em hospitais. Questionei. Ele deu risada e disse que morava perto de uma clínica, que devia ser isso. Eu quis acreditar, mas o som continuava lá, constante. Passamos 2 dias conversando direto. Às vezes, ele sumia por horas, depois voltava com mensagens do tipo: me desculpa, precisei ajudar alguém aqui. Eu não entendia muito bem o que ele fazia. Trabalho com gente que não tem mais onde ficar, disse certa vez. Mas o modo como dizia isso me deixava desconfortável. Era como se houvesse um peso oculto por trás. Na terceira noite, ele me mandou um áudio estranho com interferência. A voz parecia ainda mais grave, como se estivesse em uma sala vazia. Queria que você estivesse aqui agora. Tem silêncio suficiente para ouvir o que ninguém mais escuta. Eu respondi com um emoji de risada, tentando quebrar o clima. Ele não riu, só mandou uma foto. Na imagem, havia uma maca antiga encostada numa parede suja com o reboco caindo. No canto, uma cadeira de rodas virada de lado. Não havia pessoas, só sombras disformes nas paredes, como se alguém tivesse se movido rápido demais na hora do clique. A legenda era: aqui é onde eu passo as noites. Meu estômago girou. No dia seguinte, ele me chamou para encontrar pessoalmente. Disse que era melhor na base dele, já que meu bairro era muito exposto. Eu hesitei. Ele insistiu: confia em mim. Aqui ninguém vai ouvir o que você disser, nem te interromper. A gente vai poder ser quem realmente é. Foi a última frase que ele mandou naquele dia. A última, até eu aceitar. Peguei o ônibus às 7 da noite, com o endereço anotado no bloco de notas. Era perto de onde funcionava o antigo hospital municipal. O lugar tinha sido fechado há anos, depois de denúncias de más condições. Quando desci, a rua estava vazia e umidade escorria das paredes. Uma sensação colou no fundo da minha nuca. Algo não queria que eu entrasse. A porta estava encostada, como se me esperasse. Era de ferro, manchada por pontos escuros que pareciam ter escorrido de dentro. Empurrei com cuidado. O rangido ecoou pelo corredor estreito. Um cheiro de coisa parada me invadiu. Pesado, mofado. A luz era fraca. Vinha de lâmpadas fluorescentes que zumbiam como insetos presos na garganta do tempo. No fim do corredor, Murilo me esperava. Era ele, mas não era.
Os olhos estavam fundos demais, como se algo o puxasse de dentro. O cabelo mais ralo, a pele mais opaca. Sorria daquele mesmo jeito da foto, mas havia rigidez no rosto, como se o gesto estivesse congelado ali, contra a vontade do corpo. "Você veio", ele disse, mas não me abraçou, não se aproximou. Apenas girou e seguiu andando, me chamando com o dedo em silêncio. Eu caminhei atrás, hesitando a cada passo. A cada nova porta que passávamos, sons breves escapavam. Sussurros, arranhões, rangidos que pareciam contidos, como se alguém do outro lado esperasse por algo. Entramos numa sala sem janelas, iluminada apenas por uma tela de computador antigo no canto. Havia uma maca no centro, uma poltrona encardida e o que parecia ser um espelho, mas que refletia tudo com atraso. O ar estava gelado, gelado demais. E o som que ouvi nas ligações estava ali, nítido agora, pulsando nas paredes. Essa era a ala de isolamento. "Agora é minha casa", disse ele, rindo sozinho. "Aqui ninguém grita, ou se grita, ninguém responde." Eu tentei manter a compostura, mas minha voz falhou. Perguntei por que ele me chamara ali. Ele apenas respondeu: "Porque você me ouviu de verdade, e isso tem um preço." Na poltrona havia um celular, igual ao meu, com as mesmas notificações, e na tela uma conversa com meu nome. As mensagens eram idênticas às que trocamos, mas com horas diferentes, como se tivessem sido enviadas antes, muito antes, num horário em que eu nem estava online, e todas terminavam com "Você já esteve aqui antes." "É isso que acontece com quem escuta demais", ele sussurrou, agora mais perto. "Você entra, mas não sai mais inteira." Tentei fugir, mas a porta se fechou com um estalo. Murilo não me impediu fisicamente. Apenas olhou para o espelho. E quando olhei também, vi a mim mesma, só que com olhos fundos como os dele. O reflexo se mexia antes de mim. Pisquei, e meu reflexo sorriu. Ele sussurrou palavras que não ouvi, mas entendi. Era como um recado. E então, do fundo do espelho, outras silhuetas começaram a surgir. Rosto após rosto. Todos com a mesma expressão. Vazios, como moldes de pessoas. O rosto de Murilo estava entre eles. Meu corpo se moveu sem que eu quisesse. Dei 2 passos até a maca. Sentei. E ali permaneci, sentindo o frio subir pelas costas. Murilo desligou a luz do computador. E no breu azul da tela apagando, ouvi sussurros vindo de dentro de mim. Era minha própria voz, perguntando por que aceitei aquele convite. Desde aquela noite, meu celular nunca mais funcionou direito. Às vezes, mesmo desligado, ele vibra sozinho. E quando abro a tela, vejo mensagens do mesmo número. São frases partidas, pedaços do que eu falei naquela sala. Mas o mais estranho é o nome do contato. Você. Sempre em caixa alta. Sempre esperando por uma resposta. Se você gostou dessa história, deixa o like, se inscreve no canal e se prepara, porque o próximo relato pode ser ainda melhor. Eu nunca fui muito de conhecer gente em app, mas estava num daqueles domingos vazios, ouvindo o barulho da chuva no telhado e sentindo que minha casa parecia maior do que deveria. A sala ecoava. Meus dedos deslizaram pela tela como quem faz carinho em um vidro gelado. Dei like num perfil com um único vídeo. Ela dançava num quarto sem janelas, olhando direto para a câmera, sem piscar. O nome dela era Clara, e a descrição dizia apenas: "Se gostar de mim, apague depois." Havia algo naquilo que me travou a respiração. Talvez a curiosidade ou a estranheza. Abri o vídeo de novo. A dança era lenta e o quarto parecia mudo. Nenhum som, nenhum reflexo, nenhuma sombra além da dela. Me perguntei quem filmava aquilo, porque mesmo tremendo, o vídeo nunca desfocava. E conversa começou no mesmo dia. Ela escrevia devagar, como se digitasse com medo. Respostas curtas, quase impessoais, mas que pareciam medidas para prender a atenção. Eu fazia piada, ela não ria. Eu elogiava, ela sumia por alguns minutos. Quando voltava, perguntava sempre as mesmas coisas. "Você mora sozinho?
Seu quarto tem porta com tranca? Tem espelhos em casa? A cada pergunta estranha, eu respondia com mais vontade. Alguma coisa me puxava para ela. Era como se, quanto mais eu falava, mais Clara parecia saber coisas sobre mim que eu nunca disse. Até que mandou uma foto. Ela, sentada no chão, com as costas encostadas numa parede bege descascada, o rosto meio borrado, como se o movimento dela fosse rápido demais para o obturador da câmera. Na imagem, atrás dela, algo quase invisível parecia formar um contorno mais escuro. Ampliei, aumentei o brilho, nada. Quando voltei para conversar, ela já tinha apagado a foto. Mandei uma interrogação. Ela respondeu apenas: "É melhor você me bloquear." Aquilo me deu um frio estranho, como se o corpo tivesse esquecido de manter a temperatura por alguns segundos. Não bloqueei. Ao contrário, fiquei com a sensação de que, se bloqueasse, perderia a chance de entender aquilo. Na madrugada seguinte, acordei com uma notificação de videochamada. Eram 3h20 da madrugada. A luz do celular iluminava meu rosto com uma frieza que fez meus olhos lacrimejarem. Na tela, só o teto de algum lugar e uma respiração abafada. Pensei que fosse um trote, mas a câmera tremia como se alguém estivesse andando. Chamei por ela, nada. A imagem se apagou e, segundos depois, um novo vídeo foi enviado. Clara caminhava num corredor de paredes estreitas, olhando fixamente para trás da câmera, como se eu estivesse ali, filmando. Ela não dizia nada, só andava. Reproduzi o vídeo várias vezes. Em determinado momento, ela passa por uma porta entreaberta e lá dentro, por menos de um segundo, vi uma parede repleta de fotos polaroides. Em todas, rostos borrados, como se alguém tremesse na hora de bater. Num canto da parede, uma delas estava marcada com algo escuro, um rosto que parecia o meu, mas mais magro. Apaguei o vídeo do celular, desinstalei o aplicativo, limpei o cache, reiniciei o aparelho. A mente parecia um liquidificador em baixa rotação. Tudo girava devagar e pesado. No dia seguinte, o aplicativo estava de volta, reinstalado. Não por mim. O ícone piscava como notificação nova, mas não havia nada, só o perfil dela, visível mesmo sem estar logado. A cada noite, a presença parecia mais próxima. As notificações vinham em horários exatos, sempre às 13h20. Às vezes, só um ponto final. Às vezes, áudios curtos. Todos com a mesma respiração abafada. Comecei a deixar o celular em outro cômodo, mas os sons invadiam meu quarto pela casa inteira, como se vazassem da tomada ou da fiação da parede. Não havia histórico no celular, nem vestígios nos backups, mas as mensagens apareciam. Fui até a operadora. Nada de anormal. Levei o aparelho na assistência. Formataram tudo. No dia seguinte, ao ligar, havia uma única imagem na galeria. Clara, sentada na beira da minha cama, com as mãos apoiadas entre os joelhos e os olhos voltados para onde eu durmo. Parei de dormir no quarto. Parei de dormir, na verdade. Dormir passou a ser um risco, como se, em cada cochilo, um pedacinho de mim atravessasse alguma fronteira e não conseguisse mais voltar. E Clara me esperava sempre do outro lado. E o pior era a sensação de que, se um dia ela atravessasse até aqui, eu não ia ter coragem de fechar a porta. Comecei a me perguntar o que aconteceria se eu atendesse uma daquelas chamadas às 3h20. Fiquei com o celular na mão por noites seguidas, suando frio, o corpo arrepiado antes mesmo de vibrar. Quando tocou pela 10ª vez seguida, eu deslizei o dedo com a mão tremendo. A imagem estava escura, mas o som vinha de dentro da minha casa. Levantei da cama devagar. A luz do corredor piscava desde a tarde. Cada passo fazia o piso rangir. Na tela, a câmera ainda mostrava escuridão, mas os chiados aumentavam, como se aproximassem do microfone. A imagem clareou por um instante, revelando uma porta de madeira muito parecida com a minha. O número ao lado dela era igual ao meu, só que invertido. Desliguei a chamada.
Desativei internet, modo avião, até removi o chip. O celular apagou sozinho. Quando liguei de novo, ele já estava logado numa conta chamada Clar.0320. Sem foto, sem descrição, só uma publicação com o título "Você está pronto agora". A legenda era uma coordenada. Peguei o notebook, joguei no Google Maps e gelei. Era o meu CEP. Não contei para ninguém. Nem tentei. A essa altura, nem eu acreditava mais em mim. Mas a cada madrugada, um novo vídeo chegava. E em cada um, Clara estava mais perto. No último, ela não andava mais. Apenas olhava. De cima, como se estivesse filmando da parte alta do meu armário. O som, ao fundo, era de respiração e alguma coisa escorrendo, como água pingando no chão. Na noite seguinte, achei pegadas molhadas no piso da sala, desencontradas, como de alguém que arrastou um dos pés. Fui até a porta, trancada. Janelas, todas fechadas. O rastro parava exatamente em frente ao espelho do corredor. E ali, pela primeira vez, vi algo que não era reflexo. Era sombra, como se alguém estivesse atrás de mim, mas não refletisse. Corri até a cozinha e fiquei lá, com uma faca na mão. A geladeira fazia um zumbido que parecia mais alto do que de costume. Minha respiração ficou ritmada com o motor. 3h20. O micro-ondas piscou. O celular ligou sozinho na sala. Da cozinha, vi a tela se acender. Era videochamada. E no reflexo do vidro da porta, Clara estava atrás da cadeira. Atendi. Na imagem, ela não se mexia. Mas atrás dela, o fundo parecia meu quarto. As mesmas cortinas, o mesmo lençol amassado. "Você deixou aberto", ela disse. A voz soou dentro da minha cabeça, como se não fosse pelo celular. Levantei lentamente. O quarto estava vazio, mas no chão havia um bilhete impresso com uma frase. "A presença é digital, mas o toque é real." Levei isso para o delegado. Mostrei os prints, os áudios, as imagens. Ele me ouviu calado e depois perguntou se eu tinha dormido bem nos últimos dias. Disse que aquela conta não existia mais, que nenhum dos vídeos estava nos meus arquivos. Quando abri o celular, de fato tudo tinha sumido. Até o backup do Google Fotos parecia zerado. Comecei a andar pelas ruas como quem evita a própria sombra. Em cada reflexo de vitrine, em cada vidro de carro, buscava sinais dela. Uma vez vi alguém com o mesmo vestido que ela usava no primeiro vídeo. Segui por 2 quarteirões, mas a mulher desapareceu ao virar numa viela. Lá só havia um muro alto e seco, sem saída nem janelas. Decidi sair dos apps, trocar de número, de cidade, mas não adiantou. As chamadas voltaram a vir, mesmo sem chip. Acordei uma madrugada com o toque vindo de dentro do armário. Quando abri, não havia celular, só um gravador antigo com um único áudio. Minha voz. Eu dizendo, "Me deixa entrar." Mas eu nunca disse isso. No meu último dia naquela casa, a vizinha do andar de cima me chamou com os olhos arregalados. Disse que tinha ouvido gritos e batidas, que alguém pedia socorro com uma voz feminina, dizendo meu nome várias vezes. Levei ela até o apartamento. Estava tudo em silêncio. Quando ela olhou para o espelho do corredor, empalideceu. "Tem uma mulher lá dentro, atrás de você." Hoje eu moro num lugar sem espelhos, sem janelas com vidro, sem câmeras. A luz é fraca, o sinal é quase nulo. Mas às vezes, mesmo com o celular desligado, ele acende. Clara aparece em pé, parada, me olhando. E toda vez ela está mais próxima. O problema é que ontem à noite, quando tentei fechar os olhos, eu senti o toque. Não digital, o toque de verdade. Aproveita esse momento e me conta aqui nos comentários de qual estado você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde esses relatos estão chegando. Começou com um simples aviso no grupo da República. Evitem andar sozinhas de madrugada. Uma das meninas do Bloco C desapareceu depois de sair com um cara do aplicativo. Na hora, ninguém deu muita bola. A gente já tinha ouvido isso antes.
Mas tinha algo diferente naquele aviso. O print da última conversa da garota tinha um tom quase implorando. O grupo ficou em silêncio por algumas horas, até que outra menina comentou que também tinha conversado com ele. O perfil usava o nome Anjo Silencioso. Tinha uma única foto, em preto e branco, de um homem parcialmente encoberto por sombra. O sorriso era mínimo, como se não quisesse estar ali. A descrição era mais estranha ainda. Eu só apareço para quem já me viu antes. Por curiosidade mórbida, procurei o perfil. Não apareceu nada. Tentei criar uma conta nova, trocar a localização, nada. Mas quando abri o aplicativo de madrugada, por volta de 3h20, ele surgiu. Sem eu procurar. Sem eu deslizar. Era como se já estivesse ali, esperando. O estranho é que o nome do perfil não era Anjo Silencioso. Era o meu nome. Cliquei. A tela tremeu por um segundo, como se o celular tivesse engasgado. Depois, a interface voltou ao normal, mas a foto tinha mudado. Agora era minha imagem, mas mais velha, com olheiras profundas e um corte estranho no rosto. A descrição dizia: "Você já me deixou entrar uma vez?" Não havia botão de match, só um que dizia aceitar. Apertei sem pensar. A tela ficou preta por alguns segundos e o celular travou. Deixei de lado e fui dormir. Às 3h50, acordei com a notificação de um novo vídeo. O remetente era desconhecido. Abri com o coração disparado. Era minha sala, gravada de cima como se alguém tivesse colocado uma câmera no ventilador de teto. Eu dormia no sofá. Pausei e revisei cada canto da gravação, tentando entender se aquilo era algum tipo de montagem. Mas a bagunça da mesa, o copo sujo, o cobertor com o furo, tudo era meu. Voltei o vídeo algumas vezes até notar algo no canto da tela. Uma sombra parada no vão da cozinha, imóvel. Ela estava lá o tempo todo antes da gravação começar. Levei o celular até o delegado no dia seguinte. Ele olhou o vídeo, olhou para mim e perguntou como eu tinha conseguido aquilo. Disse que tinham recuperado uma gravação igual, no mesmo ângulo, da casa da garota que desapareceu. E mais. No arquivo do celular dela, a sombra aparecia na mesma posição, só que mais próxima. Como se ela se movesse entre os vídeos. Aquilo me desestabilizou. Voltei para casa com a cabeça girando. A cada novo vídeo, a sombra chegava mais perto. E num deles, finalmente, ela se moveu. Só um passo, mas foi o suficiente. O celular caiu da minha mão. A respiração ficou curta, o suor gelado. O mais apavorante, a sombra era exatamente do meu tamanho. Naquela noite, coloquei fita preta na lente do notebook. Desliguei câmeras, escondi o celular. Deitei com a TV ligada, volume baixo, só para não dormir no silêncio. Por volta das 4, ouvi o barulho de notificação. A TV piscou. Por um segundo, o reflexo na tela não era o meu. Era ela. E ela sorriu. Levantei aos tropeços, tateando o caminho até a cozinha. As lâmpadas estavam fracas, piscando como vela em fim de vida. No chão, pegadas descalças levavam até o quarto. Mas havia algo errado com o ritmo dos passos. Não eram iguais. Um pé deixava marcas normais. O outro parecia arrastado. No quarto, tudo parecia no lugar. Mas sobre a cama, o celular havia ligado sozinho. O aplicativo estava aberto e a tela mostrava uma nova mensagem. Você deslizou para o lado errado. Quando toquei para fechar, senti algo atrás da cortina. Um som úmido, baixo, como respiração com secreção. Puxei a cortina com força. Nada. Só o vento da janela. Voltei para o sofá e decidi tentar dormir. Antes de apagar, senti o celular vibrar uma última vez. Nem olhei. Só ouvi a notificação. Mensagem de você mesma. O aviso ficava no topo da tela fixo, como se quisesse ser lido a qualquer custo. Mas eu já sabia o que vinha, porque no fundo, aquela presença já não precisava mais pedir permissão para entrar.
No dia seguinte, apaguei o aplicativo, excluí minha conta, fiz reset no celular e ainda assim as notificações voltaram. Mesmo com o celular desligado, ele vibrava por dentro da gaveta, como se algo pulsasse lá dentro. E quando finalmente reuni coragem para abrir, havia uma nova mensagem, num app que eu não instalei. Você já me viu acordada. Levei o celular até um técnico. Ele olhou por uns minutos, depois me devolveu e disse que não podia mexer. Quando insisti, ele me puxou para o canto e sussurrou: já vi esse tipo de coisa antes. Não tenta rastrear, não tenta entender. Desliga, se afasta. O rosto dele estava pálido, os olhos fundos, como se também tivesse deslizado para o lado errado. Naquela noite, uma amiga que morava comigo chegou em casa esbaforida. Tinha visto alguém no corredor do nosso prédio, parado de frente para nossa porta, como se nos esperasse. A câmera do condomínio não mostrava nada, nenhuma imagem, só uma distorção esquisita às 3h23, horário exato da notificação no meu celular. Passei os dias seguintes em pânico. Coloquei fita em tudo, mudei os móveis de lugar, dormia em horários aleatórios, mas as mensagens continuavam. Sempre o mesmo tom, quase como se estivessem sendo escritas por mim. Você abriu o caminho. Fui eu quem aceitou. Não tente fechar o que foi aberto. Certa noite recebi um vídeo novo. Mostrava a tela do meu notebook sendo ligada. O cursor do mouse abria o navegador e acessava uma versão escura do aplicativo de namoro. Interface diferente, mas crua, como se fosse uma versão não lançada. O nome no topo da tela era Inferlink e a imagem mostrava o rosto de todas as pessoas que desapareceram, inclusive o meu. No dia seguinte, procurei uma das garotas da faculdade que dizia já ter falado com o tal perfil. Quando cheguei ao endereço que ela deixou numa postagem antiga, fui recebido pela mãe dela. Disse que a filha estava desaparecida há semanas, mas seu celular continuava mandando mensagens em redes sociais, todas elas de madrugada. Na tentativa de entender aquilo, recorri a uma conhecida da área de segurança digital. Ela analisou meu celular e achou algo estranho, um arquivo criptografado que se reescrevia sozinho em horários específicos. Às 13h20, 4h40, 5h55. Sempre com incrementos de mensagens, nomes e imagens de vigilância da minha casa. Na última noite, antes de fugir do apartamento, recebi uma ligação. Número desconhecido. Não atendi. A caixa postal registrou o áudio. Era a minha voz, mas mais rouca, lenta, como se estivesse debaixo d'água. Ela dizia: se você deletar o que somos, restará só o corpo, e corpos não fecham portas. Na gravação, dava para ouvir batidas secas no fundo, como unhas contra madeira. A polícia nunca me levou a sério. O máximo que fizeram foi um boletim. Quando mostrei os vídeos e áudios, me olharam como se eu tivesse forjado tudo. Mas os arquivos não tinham metadados, não tinham origem, como se tivessem sido gravados do outro lado da realidade, de um lugar que só acessamos quando deslizamos sem saber. Hoje vivo com medo de dormir. Cada noite é mais curta, cada silêncio mais barulhento. Às vezes acordo com a TV ligada, mesmo sem energia. Outras vezes encontro o celular em cima do travesseiro, exibindo minha própria foto, como se alguém tivesse me observado enquanto eu dormia. Mas o pior é quando ouço minha voz vindo de trás da parede. A última notificação que recebi foi ontem. A imagem era minha, mas havia algo errado. Uma mulher de cabelo escorrido aparecia no fundo da foto. Ela me olhava, os olhos escuros como poços fundos. E ao lado da imagem, uma mensagem curta, quase banal. Vamos sair hoje? A única opção era aceitar, e eu aceitei. E nunca mais fui vista. Mas se você abrir seu aplicativo hoje, por volta de 3h20 da madrugada, talvez encontre meu perfil por lá. A foto pode parecer comum, mas se olhar fundo nos olhos, talvez perceba que tem algo lá dentro, algo esperando. E quando você deslizar,
Vai ser tarde demais para se arrepender. Era só mais uma madrugada abafada quando vi o rosto dele pela primeira vez, não no perfil, mas refletido na janela do vagão vazio do metrô. O vidro embaçado devolvia uma imagem atrasada, como se ele estivesse olhando para mim antes mesmo de eu notar sua presença. Mas ali, naquele reflexo, algo não estava certo com seus olhos. O nome dele era Caio, e a conversa no aplicativo parecia normal demais. Educado, gentil, interessado em tudo que eu dizia. Tão interessado que já sabia coisas que eu não lembrava de ter contado. Mas numa era de rastros digitais, tudo é acessível, pensei. Talvez eu mesma tivesse postado algo e esquecido. Nos encontramos na terça-feira seguinte em um bar pequeno, perto do bairro de Santa Cecília. Chovia forte e a cidade parecia escondida dentro de um nevoeiro sujo e espesso. Caio estava exatamente como nas fotos, mas com algo nos olhos. Um brilho opaco, como se ele observasse mais do que via. Conversamos por quase 2 horas. Ele fazia perguntas demais, do tipo que ninguém deveria fazer no primeiro encontro. Quis saber como eu dormia, se trancava portas, se morava sozinha, se tinha seguro de vida. Ri nervosa, fingindo não notar o teor estranho. Ele sorria o tempo todo, um sorriso longo demais. Na hora de ir embora, ele insistiu em me acompanhar até o carro, mesmo eu recusando 3 vezes. A sensação de que eu era observada não cessava. Quando entrei no carro, olhei para o retrovisor. Ele estava parado na calçada, parado demais. Quando meus faróis acenderam, ele sorriu de novo e apontou discretamente para cima, para a janela do meu prédio. Cheguei em casa trêmula. Tomei banho, comi qualquer coisa e me joguei no sofá tentando convencer a mim mesma que era só um homem esquisito. Peguei o celular e abri a conversa com ele. Não havia mais nada. A conta havia sido deletada. Tentei dormir, mas por volta das 3h20 da madrugada, ouvi algo no corredor. Passos lentos, arrastados. Minha campainha tocou uma vez e depois 3 batidas leves. Quando fui até o olho mágico, não havia ninguém. Mas algo me fez olhar pela janela. E lá estava ele, no reflexo do vidro da cozinha, parado exatamente onde eu não conseguia vê-lo de frente, como um eco fora do tempo. No dia seguinte, falei com uma amiga que é programadora e pedi que investigasse a conta dele. Ela disse que Caio não existia nos registros do aplicativo. Nem conta, nem conversas, nada. Mas algo a incomodou. A imagem que ele usava como perfil havia sido usada antes em uma matéria de jornal, sobre um desaparecimento em 1998. Era o rosto de um homem que havia desaparecido misteriosamente em condições perturbadoras. Testemunhas afirmaram que ele foi visto conversando com o próprio reflexo antes de sumir. A polícia achou que era loucura coletiva. A matéria dizia que ninguém nunca encontrou o corpo. Na noite seguinte, dormi com todas as luzes acesas. Acordei com meu celular gravando sozinho, um vídeo de 47 segundos. Mostrava minha sala, eu dormindo no sofá, e atrás de mim, por uma fração de segundo, o reflexo na TV mostrava alguém parado atrás da cortina, imóvel, olhando para a câmera. Não havia som, nenhuma notificação de movimento, nenhum alerta da câmera. O vídeo desapareceu enquanto eu tentava mostrar para alguém. Fiquei em choque. Reiniciei o celular, mas ele nunca mais apareceu, e então comecei a notar outra coisa. Todos os espelhos da casa estavam com marcas, como se alguém tivesse pressionado o rosto contra eles. Achei melhor não contar para ninguém além da minha amiga. Ela me chamou para dormir na casa dela. Aceitei, mas naquela noite ela acordou com um vídeo no celular dela. Era eu, dormindo no sofá dela. E atrás de mim, no reflexo do micro-ondas da cozinha, estava ele de novo. Exatamente o mesmo olhar. Voltei para o meu apartamento na tarde seguinte, mesmo contra todos os conselhos. Algo me atraía de volta, como se o apartamento não fosse mais só meu. O ar ali estava diferente.
úmido, pesado, com um cheiro leve de ferrugem. As janelas embaçavam sem motivo e os espelhos pareciam respirar. Tapei todos com lençóis, um a um. Me recusei a olhar qualquer superfície reflexiva, nem na tela do celular. Tinha medo de ver de novo aquele rosto parado atrás de mim. Mesmo com tudo coberto, à noite, sentia como se alguém andasse pela casa, mas sem som algum, só aquela presença que a pele sente primeiro. Às 3 da madrugada, recebi uma ligação de número desconhecido. Ao atender, não ouvi nada, nenhuma voz, mas senti um leve arranhar no fundo do ouvido, como se algo se aproximasse demais do microfone do outro lado. O telefone desligou sozinho. Quando olhei para o espelho coberto da sala, o lençol estava no chão. Atrás de mim, no reflexo, ele estava ali de novo, só no reflexo, imóvel, o rosto colado no vidro, os olhos fundos demais, negros como um túnel. Corri até a cozinha e peguei o celular para filmar, mas a câmera só mostrava a mim. O reflexo não aparecia. Era como se ele só existisse quando eu não o gravava. Liguei para minha amiga desesperada. Ela me disse para sair de casa, que ia me buscar. Enquanto esperava, fui até o banheiro. Um erro. O espelho embaçado parecia pulsar e antes que eu o limpasse, um nome surgiu lentamente no vapor. Volta. Aquilo foi escrito de dentro para fora. Corri escada abaixo, mesmo morando no 8º andar. Quando ela chegou, não consegui explicar direito. Dormi na casa dela novamente, mas não adiantou. Às 3h19 da madrugada, o despertador tocou sozinho. E gravando a tela do celular, estava aberta a câmera frontal, apontada para o teto. Revendo o vídeo, notamos uma sombra passando pelo fundo. Só que ela passava na direção contrária da porta, como se tivesse vindo de dentro do colchão. A imagem congelou por 3 segundos em uma silhueta agachada aos pés da cama. Não era humana. Os joelhos estavam dobrados do lado errado. A tela apagou e o vídeo sumiu. Fomos ao aplicativo de namoro tentando rastrear qualquer nome parecido com Caio, mas tudo que encontramos foi um perfil bloqueado com aviso da própria empresa. Usuário restrito por violação grave de protocolo. Nenhum dado, nenhuma localização, apenas um aviso. Conta encerrada por motivo confidencial. Nos fóruns, achamos outros relatos, 4 mulheres diferentes, de estados diferentes, descrevendo encontros com um homem idêntico. Mesma aparência, mesmo padrão, mesmo desaparecimento das mensagens, e todas falavam de espelhos. Todas mencionavam vídeos sumindo, reflexos estranhos e uma frase escrita: volta. Descobrimos que todas elas foram atraídas para o mesmo aplicativo por convite personalizado. Um push aleatório que aparecia como pessoas próximas de você querem conversar. E então o perfil de Caio surgia, sempre à noite, sempre com os mesmos olhos. Um dos relatos dizia que, ao negar o convite, a pessoa viu o reflexo de si mesma, sorrindo sozinha. Na última noite, antes de bloquear tudo, tapei novamente todos os espelhos da casa, mas já era tarde. Sonhei com ele. No sonho, eu estava trancada dentro de uma tela e ele estava do lado de fora, me assistindo, rindo, como se, o tempo todo, eu fosse só um reflexo dele tentando escapar. Hoje meu espelho do banheiro está rachado. E no reflexo, mesmo com a rachadura, minha imagem continua inteira, perfeitamente simétrica, e me observando, mesmo quando viro de costas.